E eu não quero gastar muito tempo nisso, mas não tem como não falar sobre isso. Então eu estou falando simplesmente por referência futura, que a Bíblia é contra. A Bíblia é contra qualquer tipo de abuso, de qualquer tipo de coisa relacionada à vida e à dignidade do ser humano. Isso você pode começar lá desde o começo em Gênesis e ir até o final em Apocalipse. Seguindo adiante, além da escravidão, diz que a morte, o assassinato, ela mexe com a figura do Criador. Quando teve o primeiro assassinato lá na Bíblia, fala que é como se a dignidade do Criador fosse ofendida. Mas sabe uma coisa incrível que nós vemos aqui, e nós vamos olhar a cada instante acerca disso? É que a gente vê que Paulo estava vivendo diante do Império Romano, diante das leis romanas. E do mesmo jeito que Jesus falou para dar a César ao que é de César, Paulo estava falando assim: Filemão, recebe esse cara aqui, cara. Mas agora você vai receber ele diferente. Porque agora, cara, vocês estão no mesmo nível. Agora é contigo. Jesus não estava apoiando César. Jesus não estava de acordo com o sistema que era maldoso, que era pecaminoso. Mas Jesus estava nos dando uma figura do que é o padrão de vida dele. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Adorem a Deus, vivam para Deus da forma que deve ser. O resto, cara, o resto, lembrem, vocês estão na terra, vocês não estão no céu. E sabe o que é interessante quando nós olhamos através da história? Imagina que tipo de rebelião cristã aconteceria se o apóstolo Paulo, junto com os seguidores de Cristo, se levantassem contra o sistema de escravidão. Seria uma coisa sanguinária, seria uma coisa bizarra. Mas Paulo, alguém que conhecia a soberania de Deus, e quando você lê a carta aos Romanos, com uma teologia fora do normal, quando você lê a carta de Efésios, o qual nós vamos ler logo logo, nós somos tomados por um senso de que Deus está no controle de tudo. Que não importa quanto a nossa vida esteja dizendo o contrário, Deus é quem orquestra tudo, é Ele que domina sobre tudo e todos, é Ele que levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. Então Ele é o dono da história. E sabe o que isso nos mostra? Que naquele tempo de 60 depois de Cristo, quando a gente vê o desfecho dessa história de Onésimo e Filemão, de que é só uma questão de tempo para a escravidão ter um fim oficial. Nós não somos o dono da história. Nós não sabemos a história. Mas o que nós sabemos é que nós podemos ler a última folha do livro e vai ficar tudo bem. Isso é a nossa garantia. Então Paulo começa então a sua carta falando: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele começa diferente das suas outras cartas. Ele não começa como o apóstolo. Ele não começa como aquele que tem autoridade. Ele está falando da sua realidade. Ele começa: Paulo, aqui é Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. De fato, ele estava em prisão. E o irmão Timóteo, que estava o ajudando. A Filemão, o nosso amado amigo e colaborador. Então, a gente vai ver que essa carta foi escrita por Paulo, né? A gente viu isso durante a sua prisão romana. A gente consegue ter uma ideia disso em Atos 28, 30 e 31. A gente não vai ler, fica só como referência. E como eu falei, há uma diferença de tempo aí que algumas pessoas acreditam que pode ser, né, preso em Éfeso. Mas essa é uma possibilidade improvável, mas algumas pessoas acreditam. Eu fico com uma maioria que acredita que
que é em Roma. Sabe o que é interessante? Que Paulo ele não se considera prisioneiro de Roma. Ele não fala lá, ó, eu estou aqui, sou prisioneiro de Roma. Ou estou preso por causa dos líderes religiosos. Ele falava, não. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. É por causa de Cristo que eu estou preso. Não é por causa de nenhuma outra coisa, é por causa de Cristo. E aí ele já começa a carta dando um tom de amizade. E a gente vê o quanto que essa questão do tom de autoridade e transformação de coração é muito diferente. As leis do mundo, elas tinham como objetivo que fossem cumpridas, que deixassem claro o que é errado e o que é certo. Mas quanto mais nós vivemos o mundo caído, a gente vê que as leis, elas são burladas. Nós vemos as leis que são regidas por poderosos que se beneficiam delas. Mas quando se trata da mudança de coração é diferente. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que se aproveitava não se aproveita mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Então Paulo ele começa já num tom de amizade, de uma forma muito psicológica, vamos assim dizer, né? Ele fala assim, vai mexer com o coração de Filemon. Poderia mandar, ele deixa muito claro isso. Mas ele muda então esse formato. Ele escreveu várias cartas, né? 13 cartas, e a maioria do Novo Testamento é composto por suas cartas. Mas essa carta aqui deixa de forma muito visível essa questão da amizade. Ele não escreve no tom apostólico, ele não escreve na questão autoritária. E olha que o apóstolo Paulo sabia ser autoritário. O único, depois de Jesus, a peitar Pedro foi o apóstolo Paulo. Catou Pedro na curva, querendo, tipo assim, ali entre os judeus e os gentios, querendo dar uma... Cara, Paulo vê ele de longe. Rola o seguinte, cara, você está colocando um fardo, cara, que nem você está cumprindo. Acho que os outros discípulos estavam tipo assim, agora vai dar guerra. Então a gente vê que Paulo sabia, sim, lidar com a autoridade, sabia lidar com problemas difíceis, como na igreja de Corinto. Eu não queria ser o apóstolo Paulo na igreja de Corinto, gente. Na igreja de Corinto era... Você acha que a nossa igreja é difícil? Cara, lá é outro esquema, mano. Lá era outro esquema. Então a gente vê isso demonstrado nessa carta, num tom diferente. Ele apela então para o seu amigo, mas como um amigo, não como um apóstolo. E aí então ele fala, ele segue adiante, ele fala, e a nossa amada Áfia, ou Afia. É interessante, quando você começa a estudar, e aí tem uns comentaristas que são bem cautelosos, e falam assim, isso aqui pode ser que é a esposa de Filemon. Aí ele segue, né, falando de Arquipo, né, que alguns comentários sugerem que é filho. Aí você pega um cara que nem o N.T. Wright, por exemplo, ele começa a falar assim, então, a Áfia, a esposa do Filemon, e o Arquipo lá, o filho do... Aí você fica assim, opa... Mas assim, a gente lida então com uma questão sugestiva, não há... Na cabeça do N.T. Wright, tipo assim, é assim que é e está tudo certo. Mas o que mostra alguma coisa de contexto para nós, era muito normal na época, as mulheres já mandavam nos negócios. Então assim, as mulheres supervisionavam toda essa questão dos empregados. Então faz muito sentido direcionar a carta não somente para Filemon, mas para a família, nesse sentido de que, de alguma forma, teria que lidar com essa questão de um escravo fugitivo, né? Como se fosse a supervisora aí, alguns tinham mais do que um. E assim, ela teria essa voz, né? A participação na decisão acerca
do que aconteceria na volta daquele rapaz. Então ela tinha essa responsabilidade do cotidiano, né? Os comentaristas falam dos escravos. E aí ele fala, né, para a igreja em sua casa, que está em sua casa. Ele fala de Arquipo, né, nosso camarada, nosso colega aí, que está na sua casa. Então, significa que havia uma igreja que se reunia, não sabemos por certo se era todo mundo ou se era uma parte da igreja. Muito provável que essa igreja de Colossos, que se reunia na casa de Filemon, não era todo mundo. As casas antigas eram pequenas, não era um lugar que dava para reunir muita gente, então estaria entre alguns grupos de conexão aí junto, mas nada... Os judeus tinham as suas sinagogas, os cristãos se reuniam em casas, né? Então a gente vê, citando as igrejas domésticas, a gente vê Paulo próprio estabelecendo bispos e supervisores presbíteros sobre essas igrejas. E acho que uma das coisas que eu acho bem importante com observação, duas observações acerca disso. Alguém disse assim que até o 3º século nós não tínhamos nenhuma evidência certa da existência de edifícios para igrejas, para o fim de adoração. Todas as referências apontam para casas particulares. Em Roma, em várias igrejas mais antigas, parecem ter sido construídas nos locais de casa usados para o culto cristão. Então, duas observações. Isso não quer dizer que era assim que deveria ser para o resto da vida. Então, qualquer coisa que envolve um salão, qualquer coisa que envolve uma estrutura, está contra a Bíblia, ou não era assim que foi. Não. Não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que assim como hoje, na Coreia do Norte, em alguns lugares da China, alguns lugares no Oriente Médio, alguns lugares da Ásia, não tem como ter uma igreja do formato como o nosso. Então os irmãos lá se reúnem em casas. E era da mesma forma. Entendeu? Então havia todo esse negócio que, conforme o desenrolar da história, iríamos chegar num dia que as coisas seriam diferentes, que não teria mais condições de se reunir em casa, que teria que ter um lugar maior. Aí o irmão lá talvez teria um terreno para emprestar ou para alugar baratinho, e as coisas começaram a andar dessa forma. Outra observação importante é que essa questão no lar, ela nos remete ao que é autêntico do coração da igreja. Então, uma das coisas que nós temos sonhado como igreja, a liderança da igreja, e compartilhar desse coração, é que nós estamos construindo um ambiente onde que nós temos um salão, nós temos uma casa. Nós temos as coisas acontecendo nas casas. Então, dessa forma, a gente consegue unir as duas coisas, que é a questão do espaço, onde nós precisamos de mais lugar, e essa questão íntima, familiar. Alguém disse assim, que Filemon tinha uma igreja, né, que se reunia na sua casa, e isso sugere algumas coisas do caráter da igreja. Imaginem lares saudáveis como igrejas saudáveis. Lares onde é formado de pessoas convertidas e salvas. Imaginem os cônjuges amando o Senhor, os seus filhos, os seus netos, os seus parentes amando o Senhor. Imagina como seria crescer. Bem-aventurado, feliz é aquele que cresceu num lar como esse. De ter um pai, uma mãe que ora por você, de ter um irmão, ou sua irmã, que vai poder estar contigo. Está se tornando cada vez mais raro. Então, feliz é aquele que teve isso e tem. É um privilégio.
E que Deus continue nos guardando para que sejamos esses lares, amém? Imaginem famílias adorando Jesus juntos. Não sei se vocês perceberam, nós estamos fomentando essa questão de ensinarmos as crianças a cantar. Nós estamos ensinando essa questão de nós olharmos não para uma coisa adulta, mas uma coisa geral. Adorando o Senhor. Imaginam lares que adoram o Senhor. E todos nós temos muito para aprender acerca disso, por mais que alguns de nós estejamos lá na frente, outro lá, todos nós temos para aprender. Ah, mas eu não tenho filho. Mas você tem alguém, você tem você tem, sabe? O que você tem? Eu já falei, na nossa igreja, nós não temos worship de 20 minutos aqui, tipo assim, mas na minha casa tem, mano. Na minha casa é um lugar onde vocês não queriam me ver. Eu balanço a cabeça, eu boto a mão no bolso, eu faço coisa diferente, eu mexo para um lado para o outro, porque eu não estou nem aí para ninguém. Entendeu? Aqui a gente mantém a ordem do culto, o próprio conselho do apóstolo Paulo. Mas imaginem nossa família nessa questão de adorar o Senhor. Tendo essa questão da unidade. A unidade da igreja, a gente vai ver que interessante que é a palavra koinonia, como ela tem várias formas e como ela foi deturpada. O que nos une é koinonia. Famílias estão o contrário de koinonia. Famílias estão divididas, famílias estão sendo quebradas. Mais uma vez, feliz é aquele que tem um lar em união. Onde a palavra de Deus é constantemente lembrada. Onde o coração, para ministrar os de fora. Lembra do que a gente vem falando, da hospitalidade? De vermos vizinhos que podem ser estranhos, mas se tornar famílias de Deus, se tornar nossos irmãos, as nossas irmãs. Esse é o coração da igreja. Uma igreja, lembra dos nossos 4? Reunir, ouvir, comungar e ser enviado. Imagina um lar com essa coisa. Ele segue adiante. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Deus, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A gente vê uma saudação bem habitual de Paulo. Há quem diga que não existe paz sem graça, por isso que graça vem primeiro. A graça de Jesus vem primeiro. E nós somos redimidos, nós somos perdoados, e então nós podemos ter paz. Da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aqui também ele mostra uma coisa interessante. Por mais que essa carta seja bem pessoal, dá para entender que possivelmente ela seria lida diante da congregação. Então, assim, ao mesmo tempo que ele dá essa pegada bem pessoal, ele dá essa questão geral. Então, trazendo aí uma coisa bem peculiar dessa carta. Então a gente vê, por exemplo, as outras cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, também foram escritas primeiro para indivíduos. Mas o caráter do seu conteúdo sugere que elas deveriam ser lidas nas igrejas. Por isso que faz sentido para a gente, nos dias de hoje, abrirmos as escrituras nessas cartas. Porque faz total sentido. Vamos lá, seguindo adiante. Versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Um ponto aqui de observação acerca da oração. Todos nós temos opiniões acerca da oração. Alguns de nós somos mais devotos, alguns de nós somos menos devotos. Alguns de nós temos grande paixão por isso, alguns de nós somos mais recatados.
Alguns de nós vivemos em condenação porque nós gostaríamos de orar mais e nunca conseguimos chegar onde nós gostaríamos. Alguns de nós têm tempo para fazer isso, mas talvez não faça. Alguns de nós não têm tempo, mas faz. Como é que a gente lida com isso? Eu acho interessante. Paulo fala assim, lembrando-me de você nas minhas orações. Um sinônimo para lembrando é mencionando. Eu faço menção de vocês nas minhas orações. Isso me levou a um ângulo diferente acerca da oração. Existem vezes, tempos na nossa vida, onde nós estamos ali e nós temos tempo para poder orar. E alguns de nós já experimentamos essa questão, talvez, de ser mais do que 5, 10, 20, 30 minutos. Mas existem tempos também onde nós fazemos menção dos nossos irmãos e das nossas irmãs nas nossas orações. E isso é uma coisa incrível. Então, Paulo não está diminuindo isso, ele não está reduzindo a uma coisa tipo assim. Então, um hábito que nós podemos ter, até como exemplo do apóstolo Paulo, é... Sabe quando você está fazendo alguma coisa e vem um irmão na cabeça? Uma irmã na cabeça? Cara, faz menção. Ore. E eu já falei e eu volto a dizer. Se você vier a escrever simplesmente para dizer para essa pessoa que você orou, se você mencionou e lembrou dessa pessoa, não sinta-se surpreso se a pessoa falar assim, nossa, eu estava precisando. Nossa, eu estava num dia... Porque é uma forma de Deus ministrar os nossos corações com intercessão, com clamor. Então, uma das coisas que nós podemos aprender a não negarmos a voz do Senhor, quando muitas vezes Ele está nos direcionando. E hoje eu tento estar muito atento a isso. Eu falo assim, caramba, era o Senhor me direcionando a isso. Caramba, era o Senhor me impelindo a fazer isso. Então Paulo fala isso, ele fala de coração, ele fala assim, cara, eu sempre dou graças a meu Deus, fazendo menção de vocês. Imagino que Paulo ficava o dia todo orando por Filemão, assim. Ou talvez diante da situação, fala assim, não, Filemão está precisando de oração. Vai ser difícil para ele. É. Então ele começa essa questão do psicológico, né? Porque eu ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Ele começa falando de todas essas coisas incríveis que havia na vida de Filemão. Ele não estava fingindo e ele não estava manipulando, embora ele estava sendo sagaz. Mas você vai ver que faz muito sentido, até no aspecto pastoral. Voltando para essa questão da lei e da transformação do coração. A Darlene Cunningham, ela fala assim, que regras não discipulam pessoas. O Brasil ama regra. Cara, eu vivi em missão, cara, a galera ama regra, cara. Só que tem um negócio, cara, o dia que as pessoas entendem, a coisa muda. Então o que Paulo está, ele está apelando para esse coração, apelando para esse amor, apelando, falando das coisas que ele via nesse homem. Ele não está manipulando, como algumas pessoas. Ele não está jogando sujo, ele está falando a verdade. Então muitas vezes, diante de coisas difíceis, a gente não começa com coisas difíceis. Talvez é uma lição para se aprender. Talvez é melhor chegar mais na moralzinha. E aí depois, sabe, eu consigo imaginar de forma bem assim, imaginativa, tá? Paulo tá andando lá, Onésimo se converteu com ele, cara, e aí, tipo assim, e aí, Onésimo, o que você está fazendo aqui em Roma, cara? Então, pois é, dei uma fuga no meu patrão, mano. E Paulo, tipo assim, mas e aí, deu uma fuga? E aí, cara, eu acho que... Fala mais aí. Então, eu não só dei uma fuga, eu roubei um dinheiro. Que é o que parece que aconteceu também. Porque ninguém ia chegar em Roma sem dinheiro, ninguém ia viver em Roma sem dinheiro. E depois Paulo fala, se tem alguma coisa,
bota na minha conta. Então, assim. E aí Paulo então fala assim: caramba, cara, e agora como é que eu faço com esse rapaz? Meu filho na fé, cara, tá andando comigo. Fico imaginando num dia lá no discipulado lá. Falei, então, Onésimo, queria falar um negócio contigo, cara. Cara, que legal, você se converteu, tá salvo agora, tá indo pro céu, cara. Ó, tá livre, cara, e tal. Só tem um negócio, cara. Filemão é meu amigo, cara. E assim, é correto que você volte pra lá. Vamos resolver essa parada aí, mas, cara, tem que... Então é mais ou menos assim. Dessa forma, leva mais tempo, dá mais trabalho, mas é melhor. A coisa horrível, gente, como pastor da igreja eu falo isso, é ver pessoas só fazendo coisas quando elas são mandadas, cara, quando elas são recomendadas. Elas não conseguem ter um coração para Deus, de olhar assim e falar assim, cara, eu quero servir porque eu amo o Senhor, porque eu amo essa comunidade. Então, regras, lei, elas não discipulam pessoas. A lei originalmente foi criada para nos mostrar o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos de um Salvador. Então, se a gente quiser ser rígido e tentar cumprir a lei, a gente vai quebrar ela e a gente vai ficar miserável várias vezes. Até a gente entender que, tipo assim, cara, quer saber? Eu preciso, lembra da justificação? Eu preciso ser justo, mas não é por causa da minha justiça, é por causa da justiça do Senhor. E aí então Paulo apela para isso. Ele fala sobre essa questão do amor e da fé. Ele fala, ele usa, né, que Filemão, ele era aquele que era usado para encorajar o coração dos santos. Lembrando que santos aqui não é ninguém especial acima de nós. Santos é todo aquele que tem Cristo, todo cristão. Ele é santo. Mas não no sentido de perfeição, mas no sentido de Cristo nele. E aí então ele vai adiante. E aí ele usa a palavra no versículo 6. O que diz lá no versículo 6? Fala que tem reanimado o coração dos santos. Mas no versículo 6 ele fala assim, oro para que a comunhão, koinonia, compartilhar, dividir. Ao que procede da sua fé. Koinonia tem, como eu falei, tem vários significados. Uma das coisas que talvez, aparentemente, Paulo está apelando para ele está dizendo assim, ó, eu sei do bem que você fez acerca da fé, da doação, do bem para o pobre. Porque a palavra koinonia tem o significado de comunhão, de compartilhar, de dividir, de doar. Se você quiser ler depois também, 2 Coríntios 8, 4, 9 e 13, Romanos 15, 26. Um comentarista famoso fala assim, o apóstolo aqui ele fala das obras de caridade que Filemão abundou para com os pobres cristãos. Então, dentro dessa questão da escravidão, né, há um argumento que várias pessoas, diante da cultura predominante, achavam melhor ter pessoas debaixo da sua tutela do que deixar na mão de pessoas maldosas. E pensando que naquela época, se não fosse na minha, seria na mão de qualquer outro. Porque não condiz com o coração de Jesus um pastor que teria escravos. Não condiz. Mas nós já vimos do outro lado, missionários que se venderam como escravos para poder propagar o evangelho em lugares onde eles não teriam como. Então ele suplica, então, falando dessas coisas que ele via naquele irmão. E então agora ele fala, versículo 8, por isso, mesmo tendo em Cristo a plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, aqui ele bota na mesa.
O lance é o seguinte, eu vou te dar um aviso, cara. Tenho total liberdade de mandar nesse negócio, cara. Essas igrejas que estão sendo plantadas, cara, tem a minha assinatura. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho. Uma coisa estranha aí no meio da frase aí. E agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor. Aí o queixo de Filemão cai. De Onésimo, meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. E antes lhe era inútil, mas agora ele é onésimo. Essa é a mesma palavra, útil, onésimo. Tanto para você quanto para mim. Então Paulo deixa claro, eu vou apelar na base do amor. Cara, tem algo que precisa ser restituído, tem algo que precisa ser reconciliado. Perdão precisa acontecer aqui. Mas quer saber? Você já viu duas crianças boladonas pedindo perdão uma para outra? Cara, pede perdão, mano. Perdão. Não é perdão de nada, cara. Tem um vídeo mais engraçado de todos, cara. Eu tenho umas quedinhas por pegadinha, tá ligado? É uma das coisas assim que eu tenho dificuldade. Tem um aí que tá rolando, o Toninho Tornado. É que ele fala igual eu na minha quebrada, tá ligado? Ele fala assim, ouve o pai, tá ligado? Mas ele tem esse vídeo do jiu-jitsu, o molequinho perde. Aí o árbitro vem assim, tipo assim, mano, tem que dar a mãozinha. E aí ele mete o dedo do meio, tipo assim, não vou dar mão nenhuma, mano. Aí você vê, tipo assim, duas crianças boladonas, cara, você tem que esperar baixar a poeira, entendeu? E Paulo não queria que acontecesse isso. Paulo queria, mano, vamos fazer o seguinte, vamos deixar passar um pouquinho aí, cara, vamos resolver, entendeu? É melhor. Outra coisa, tem que fazer isso. Não, vamos fazer o seguinte, cara, te conheço, cara. Mano, sua vida, cara, tua vida é abençoar pessoas. Tua vida, cara, é servir o Senhor. Deixa eu te falar, cara, tem um cara que apareceu aqui em casa. De acordo com a lei romana, aquele que encontra um escravo fugitivo, ele tinha que dar guarita até resolver essa situação. Então Paulo estava cumprindo a lei romana. E aí ele fala que, e a lei fala que, então assim, a história fala que se ele não conseguisse resolver, ele poderia vender aquela pessoa para restituir o seu antigo dono. Paulo então está indo para o caminho que ele falou lá em 1 Coríntios 13, o caminho mais excelente. E aí ele vai, fala do seu filho Onésimo. Imagina o Filemão pensando, cara, primeiro foi eu, agora foi ele, tipo assim, mano, como é que tá esse negócio? Então ele mostra que ele tinha autoridade para fazer isso, ele fala que ele prefere o amor. Eu quero dizer que eu sigo essa linha, tá? Sigo essa linha, acho que a linha do amor e dos noruegueses, né? Fortemente recomendar. É melhor do que mandar, é melhor do que dizer que tem que fazer. Não funciona. É por isso que muitos protestos não levam a coisa nenhuma. Porque não há uma mudança genuína de coração. Isso é acerca de todo o tema difícil, gente. Precisa haver uma transformação de coração. Isso em qualquer assunto. E aí ele fala, eu, Paulo, já velho. Tipo assim, ó, Filemão, deixa eu te falar, cara, o pai aqui tá velho, mano. Tô encarcerado, cara. Ouve aí, cara. É isso que ele está falando. Me ouve, cara. Presta atenção. E aí ele vai. Ele vai e ele fala que Onésimo se torna o seu filho. Ele cumpre toda essa questão, como eu falei, da lei romana. Paulo tinha o costume de chamar
as pessoas que se convertiam com ele, de seus filhos na fé. E é interessante que nos dias de hoje, em muitos movimentos, cara, neopentecostais, por exemplo, tem essa questão autoritativa dos meus filhos na fé, né, dos meus 12, os meus não sei o que lá. Há quem diga que apóstolo bom é apóstolo morto. E é verdade esse bilhete. Então, todos os apóstolos que nós temos no dia de hoje é com A minúsculo e muito minúsculo, tá? Não tem ninguém que é qualificado o suficiente, mas essas pessoas usam de autoridade, elas usam do poder, elas são abusivas. E Paulo está deixando bem claro aqui que não é isso. Paulo poderia usar a sua autoridade. Nós estamos lidando constantemente com o abuso de autoridade e poder dentro das igrejas. Pessoas usando da fé para se aproveitar. Paulo não falou que tinha uma palavra para o irmão Filemão. Paulo não falou que assim diz o Senhor, libera o cara lá e tal. Paulo não falou isso. Então fica um lembrete para a gente cuidar acerca disso. E aí ele fala, então, ele faz um trocadilho das palavras, fala que aquele que era inútil se torna onésimo, se torna útil. Então ele era inútil porque ele não estava mais lá com Filemão, então ele não servia para Filemão, mas agora ele servia. E servia de tal forma que Paulo queria que ele ficasse. Paulo queria que ficasse com ele. Então ele fala que ele foi útil para você e é útil para mim. Possivelmente ele era um assistente, se tornou um assistente de Paulo. A escolinha teológica de Paulo era muito diferente das de hoje. Andar com ele era diferente. Ele era um cara rígido. Por isso que é um contraste. Um monte de gente não aguentou o pique dele, mano. E a gente vai ver no final da carta lá, tipo assim, ele elogia uns e fala de uns que deixou ele. Né? O nome do meu filho Marcos é por causa disso. Marcos foi o que não aguentou o tranco. Mas depois lá no final ele dá bom. Então assim, tem uma caminhada aí. Mas Paulo era um cara radical, cara. Ele era um cara extremamente radical. O testemunho dele lá em Coríntios, cara, é tipo como se fosse o testemunho do Valdemiro, só que em versão original. Não é fake news. O cara sofreu naufrágio, o cara, mano, foi morrer picado por cobra, o cara foi no seu... Cara, o cara... Mas não morreu, continuou. E Paulo, então, nos deixa uma lição, encerrando, tá indo para o fim. Que todo aquele que era inútil, sem Cristo, tem lugar em Cristo. Eu acho que eu nunca falei isso para vocês. Uma coisa muito pessoal da minha vida, tá? Não falo como orgulho, é uma coisa que eu não tenho orgulho, mas eu me orgulho de saber como Cristo é capaz de transformar. O meu futuro, quando adolescente, era bem provável não brilhante em termos cristãos, tá? Vamos assim dizer. E aí eu saí de casa com 17 anos, fiz a escola de treinamento discipulado, voltei para casa logo depois, e aí fazia parte de uma boa igreja que me auxiliou, falou assim, não fica na missão, volta, faz um seminário, estuda a palavra, quando chegar a hora a gente vai te enviar como uma boa igreja batista, né? Volta, começa a liderar os jovens e depois de um tempo Deus vai te levar. Isso levou 4 anos. Estudando, servindo a igreja. Um dia eu vou visitar o meu avô, nos seus últimos dias de vida. E meu avô, ele era interessante. Ele sabia deixar as pessoas nervosas bem rapidinho, assim. É uma coisa que eu herdei dele, que eu não tenho orgulho. Por exemplo, cara, eu estava dormindo de manhã, num sábado, assim. Cara, eu queria dormir até 2 horas da tarde, não tinha nada pra fazer, era adolescente e tal. Cara, ele ia lá 7 horas da manhã e puxava meu pé. Falava assim, tá na hora de acordar pra trabalhar. Falava assim, velho, o dia que a mãe não estiver aqui, eu não vou abrir o portão. Aí, nos últimos dias da vida dele, ele chegou em mim assim e falou assim, Cacá, queria falar com você. Só eu e você. Falei, ixi, mano, já vem, mano. Ele começou a chorar e falou assim, filho... Ele não usou a palavra inútil, mas usou todos os outros adjetivos. Ele falou assim, cara, eu achava que você não tinha jeito.
Eu achava, cara, que o teu final ia ser como a maioria desses caras desse lugar. E eu fui até além, eu falei isso pra tua mãe, eu machuquei ela. Mas agora eu tô morrendo. E você está se tornando um homem que eu me orgulho. Eu queria que você soubesse disso. Eu abracei ele e falei, vô, o senhor está pedindo perdão? Aí ele falou assim, tô pedindo perdão. Eu estou muito envergonhado, porque você é sangue do meu sangue. E eu devia acreditar, eu sou cristão, eu devia acreditar que Deus pode mudar as pessoas. Eu falei, eu te perdoo. Você está perdoado. E eu entendo o seu argumento. Uns dias depois ele morreu. E eu tive que ter essa conversa com minha mãe uns anos depois. Não tive coragem na época. E aí um dia eu falei, mãe, eu preciso falar um negócio pra você. Cara, sabe um dia o velho me chamou pra conversar? E aí ele falou isso, isso e isso. Por que a senhora não falou nada pra mim? Tipo assim, pô, não me deu nem um toque. Ela falou assim, porque eu sabia que não era o fim. Então por isso que eu não falei nada. Mas quer saber? Tá chegando a minha hora. E agora a minha hora é diferente. Eu não tenho as mesmas palavras do meu pai. E ela falou muitas coisas lindas, o qual eu guardo para mim no meu coração. Não de uma pessoa perfeita, não de uma pessoa que alcançou alguma coisa, mas de alguém que era inútil e hoje é útil. Alguém que Deus derrama graça para poder ser um cônjuge, para poder ser pai, para poder ser pastor. E aí ele fala, de forma bem gentil, que gostaria de tê-lo de volta. Falou assim, cara, eu não queria mandar ele, eu queria ter ele comigo, mas assim, é como se fosse o meu próprio coração, né? É como se fosse algo meu. Gostaria, versículo 13, gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo ou voluntário. E mais uma vez, Paulo reforça a questão que o perdão não é devido à lei, que o perdão não é devido à rigidez, que o perdão não é devido a coisa forçada, mas que deve ser algo do coração. E vocês sabem o quanto eu amo essa questão do coração. O centro das nossas afeições, o lugar onde as nossas paixões, os nossos amores, eles emanam e se tornam como uma bússola, apontando a nossa paixão para um lugar, para o norte, por Telos, para um lugar o qual nós almejamos. Paulo está mexendo com ali, com o centro das afeições. Não quero fazer nada sem o seu consentimento. Eu queria que ele ficasse comigo. Mas isso aqui eu não vou impor para você. Alguém disse algo muito interessante acerca do perdão. Ele fala assim: perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Paulo está dizendo assim, cara, eu quero te ajudar. No domingo que vem a gente vai ouvir ele falando assim, é como se ele estivesse falando, eu quero te ajudar. Só para te lembrar, se quer falar de dívida, lembra aí onde você estava quando eu te encontrei. Você estava perdido. Existe uma cena bem legal do filme o Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. Tem uma parte que o menininho faz uma coisa errada lá, ele rouba uma senhora, e a senhora fica muito brava com ele. E aí, Rio de Janeiro é outro esquema. A polícia catou o molequinho, cara, lá é outro esquema. E a mulher vem, tipo assim, mano, tem que pegar mesmo. E aí, então, o vendedor de sonhos vem e fala assim, você não entendeu o que é perdão. E a mulher fica bravona, então ela fala assim, não, mas o perdão não é só
para quem comete a ofensa. É para quem é ofendido. Aí você fala assim, mas como isso? Quando nós não perdoamos, as Escrituras nos diz que Deus não nos perdoa. Tem pessoas no nosso meio, no ministério, onde parece que Deus tirou a mão das nossas vidas. Cara, parece que a coisa não... Quando vai ver, a falta de perdão se torna rancor, se torna amargura. E a Bíblia diz que nós adoecemos. E eu quero encerrar nesse tom de que naquela época um fugitivo, de acordo com a lei romana, ele poderia ser crucificado por qualquer coisa. Para ser morto, assassinado por qualquer coisa. Há quem diga na história que um escravo fugitivo, ele era marcado como se fosse aquele negócio, sabe, o ferro em brasa na testa com um F de fugitivo. Pro resto da vida ele seria marcado como alguém que fugiu. E Paulo tá tipo assim, cara, todos nós éramos fugitivos. Todos nós precisávamos de perdão. Paulo está apelando para isso. Paulo está mostrando que Cristo nos perdoou e tirou o F que a gente merecia na testa. Fala que ele veio, mas as pessoas escolheram as trevas, diz nos evangelhos. Diz que ele veio para o povo, diz que ele veio para se manifestar, mas diz que eles escolheram, nós escolhemos as trevas, nós fugimos. Então, perdoar tem essa questão pessoal, tem essa questão das emoções, tem essa questão do rancor, mas existe algo mais elevado, de que nós somos perdoados, que Cristo morreu na cruz por nossos pecados, para nos perdoar. Diz que nós não estávamos num bom lugar quando Cristo morreu por nós. Diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Então Paulo, ele vai diante desse argumento. Está mandando de volta como se fosse o próprio coração. Mas não quis fazer nada sem permissão. Na semana que vem nós vamos olhar para o restante. E nós vamos olhar como o perdão em si, ele é extremamente importante, mas a reconciliação, ela caminha junto. Não é simplesmente... Você lembra de uma passagem onde Jesus fala para Zaqueu? E aí, no final da história, fala assim, eu vou retribuir, eu vou pagar de volta tudo que faltava. Tipo assim, tá bom, agora eu conheci o Senhor vai pousar na minha casa, mas eu preciso restituir, eu preciso reconciliar. Não zerou a vida, né? Tipo assim, o cara, mano, devendo todo mundo, o cara se converte, zerou a vida. Não, não é. Precisa reconciliar. E que bom que nós temos um exemplo melhor disso, que Cristo fez por nós. Cristo nos perdoou, Cristo nos reconciliou, Cristo nos justificou para que a gente pudesse ter uma vida. E ter essa vida que nós vivemos hoje, para que a gente pudesse perdoar. Para que a gente pudesse se apegar ao que é bom. A não pagar o mal com o mal. Para se importar com o aflito, o necessitado. Amém? Vamos colocar de pé.